Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Doutora Cast. Estou aqui com a minha sócia e amiga doutora Érica Freitas e nós temos uma convidada especial hoje, né, doutora? Exatamente, gente. Olha, sejam todos muito bem-vindos, queridos. Nossa, eu estava muito ansiosa por esse momento. Já vão ativando a notificação, viu, gente? Semana que vem os vídeos vão pro ar lá no nosso canal do YouTube. E eu quero todo mundo resenhando aqui hoje, hein? Vai na live também no Instagram da doutora Michele, @doutora.michelemurbach, que está tendo live lá, pergunta tudo que vocês quiserem saber, que hoje é dia dela falar, hein? Miss, a querida, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Olá, gente, muito obrigada pelo convite. Tô nervosa. Tá nervosa, mas até um pouquinho tímida. Gente, eu chamo ela de rainha da absolvição, porque será, né? Top das tops, ela. Vamos conhecer a doutora Michele hoje, então, gente? Doutora Michele, quem de fato é a doutora Michele? Vamos lá, gente. A doutora Michele é uma menina, sonhadora, humilde, que cresceu na Zona Sul de São Paulo, na periferia. Tinha o sonho de ser delegada. Não tem mais esse sonho, né? Trilhou outros caminhos, mas sempre quis cursar direito. Atualmente é mãe, é esposa e advogada. Olha que coisa incrível, né, gente? E como prometido aqui para os nossos seguidores, a gente vai ler umas perguntinhas aqui para você que mandaram pra gente e você vai nos responder com a maior sinceridade do mundo, tá? Sem filtro, pode responder. Ser sincera é comigo mesmo. Então vamos que lá. gentileza. A primeira pergunta que temos aqui é: conta pra gente como foi seu início e se enfrentou muitas dificuldades na captação de clientes. Na verdade, o meu início foi porque eu trabalhava numa empresa. Eu fui mandada embora dessa empresa, num escritório, na verdade, né? E aí eu comecei a trabalhar de forma autônoma. Não foi difícil porque, na verdade, eu não aguardei, não esperei virar advogada para começar a captar cliente. O que eu fazia? Eu já era muito ativa nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Que antigamente era uma rede mais utilizada. Então, eu sempre postava, porque eu trabalhava para um escritório, que eu era estagiária. Então, eu sempre postava que eu estava no fórum, estava fazendo as coisas pro escritório. E, consequentemente, as pessoas já me chamavam no Instagram, nas redes sociais, falando, olha, eu tenho dúvida. Então, eu tirava dúvida, eu fazia caixinha de perguntas. E, com isso, eu fui captando o cliente. Eu não esperei essa fase de, ser, de fato, advogada. Eu captava cliente, lógico, passava para um advogado, com OAB e tudo, né? Vamos falar assim. Com OAB e tudo. Mas não deixava de atender essas pessoas que me procuravam através das redes sociais. E aí, com isso, eu já fui fazendo uma captação antes mesmo de virar advogada. E aí, quando eu virei advogada, lógico que eu expus nas redes, né? E foi todo aquele trâmite mesmo de falar, gente, agora eu sou advogada com OAB e tudo. E aí, consequentemente, eu já tinha alguns clientes, já tinha algumas demandas em andamento com parcerias com outros advogados. Então, foi mais ou menos isso. Eu não esperei, porque às vezes o que acontece é que as pessoas querem esperar estar com a OAB na mão, quer esperar ser advogada. Exato. E não precisa. Óbvio que você sem OAB não pode fazer muita coisa. Né? Mas eu sempre passava por um advogado e eu sempre falava para as pessoas que me procuravam, eu ainda não sou advogada, mas eu tô atuando no escritório X ou com o advogado X, ele vai te orientar. E eu fechava essas parcerias para não perder as pessoas. E já era voltado para o criminal, essa parte? Não. Era Gente, geral. Era geral. Tudo que vinha, eu pegava. Como eu trabalhava num escritório na época que atuava muito na área trabalhista, trabalhista e cível, né? Então, eu acabava pegando muito essas coisas eu pegava muito processo contra a seguradora, processo trabalhista mesmo. E quando eu fui mandada embora, aí me surgiu a oportunidade de advogar no criminal. Até então, eu nunca pensei que eu iria advogar no criminal. Nunca. É completamente diferente das outras áreas, né? Completamente. Eu falo que não fui eu que achei a advocacia criminal. Eu costumo falar que a advocacia criminal foi quem me achou. Porque, de fato, eu não tinha, não tinha perspectiva nenhuma de atuar na área criminal. Nenhuma. Eu, inclusive, falava assim pra minha mãe, eu não vou ser advogada à porta de cadeia.
Caiu de paraquedas. Gente, ó, eu na porta da cadeia um dia sim, um dia não, tá? Um dia assim, o outro também, O né? outro também. Se brincar no final de semana também. Mas olha que interessante, a doutora Michele, ela está explicando aqui que ela já se posicionou antes de ter a carteirinha da OAB, porque de fato, gente, eu sempre falo isso, não é fácil conquistar a carteira da OAB, não adianta eu vir aqui e falar, ai gente, faz o cursinho, não, gente, requer muito de você, de fato. Eu também foi o mesmo sentido, né? Antes de ter a carteira, eu já tinha a minha cartela de clientes, porque parece que quando você está na faculdade, as pessoas já te vê como tal. Eu acredito que as pessoas acreditam mais em você do que você mesmo. Sim. Então, assim, isso te dá um pouquinho mais de força e capacidade. Mas interessante foi ouvir você dizer que o criminal te achou. Porque, pra mim, tu tinha escolhido o criminal definitivamente Não. ali. Nunca, gente, na minha vida. Eu falava, não, imagina. Assim, como eu trabalhava no escritório que era só trabalhista, tinha algumas outras demandas, mas a cartela maior do escritório era trabalhista, a gente atuava para as empresas, né? Não para os trabalhadores, para a empresa. Então, eu achava que eu ia sair dali fazendo aquilo, porque era o que eu sabia fazer. Tanto que a minha segunda fase da OAB foi no trabalhista. Eu fiz porque era coisa que eu já fazia na época, já fazia as peças, corrigia as peças dos advogados, já fazia reunião com o cliente para fechamento. Então, eu achava o quê? Não, primeiro que eu não achava que ia sair do escritório, já começa daí, gente, eu fui mandada embora, tá? Pra mim, eu ia morrer lá, trabalhando lá, como funcionária de lá. Então, na minha cabeça, eu já tinha atingido o auge da advocacia. Tipo assim, eu entrei como estagiária, passei para assistente jurídica e lá eu fiquei 1 mês como advogada. Que aí depois eles me mandaram embora, que assim que eu tirei a carteira, eles me mandaram embora. Mas na minha cabeça eu já tinha atingido o auge da onde eu poderia chegar, né? Tipo assim, ó, tô dentro de uma empresa construindo uma carreira. Era o que eu Sim. pensava. E aí quando eu fui mandada embora, como eu morava na periferia, né? Até recente, inclusive, as pessoas lá já sabiam que eu estava advogando, como eu falei, eu postava muito. Então, acabou um dia qualquer, assim, um dia qualquer mesmo, eu estava em casa, uma amiga minha me ligou e falou, olha, meu filho foi preso. Ela tinha um filho menor de idade. Ela falou, meu filho foi preso. Eu preciso que você venha aqui e me ajude. E lá foi a Michele a primeira vez na delegacia. E daí nunca mais eu parei. Foi isso. Top. É o que a gente costuma falar, né? Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto. E essa saída da sua zona de conforto foi sair da CLT. Foi. E aí saiu completamente da sua zona de conforto e hoje você consegue enxergar que existe sempre algo a mais para você fazer, Sim. né? Quando me mandaram embora, eu entrei na depressão. Eu não saía dentro do meu quarto. Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque quando a gente trabalha para um escritório, a gente não é registrado, né? A gente é autônomo ainda como advogado, prestador de serviço. Então, a gente não era registrado. Então, literalmente, eu saí com uma mão na frente e uma atrás. Era meio de mês, assim, nem completar o mês, não completou. Então, eu falei, meu Deus, eu saí de lá, eu falei, e agora? A única coisa que eu tenho, que é garantido que eu tenho é minha OAB, que eu ainda vou pegar, porque tinha acabado de passar na prova. Eu não tinha nem pegado a carteirinha em mãos, né? E aí, eu falei, e agora? Aí, fiquei 1 mês trancada no meu quarto, literalmente sem saber o que eu ia fazer. Aí, veio a pandemia. Pronto, pra começar e Veio a terminar pandemia, tudo. porque eu fui mandada embora em novembro de 2019. Nossa, bem Virou o ano, pandemia. E aí, por conta da pandemia, eu não pegava a minha carteira, por conta dessa questão de não saber se ia ter a solenidade ou não. Então, não pegava a carteira em mãos. E eu falei, e agora? E foi quando aconteceu isso, minha primeira questão na delegacia, né? Minha primeira diligência. E aí, com isso, eu falei, gostei. Dei um dinheirinho aqui rápido, Imediato, né? Imediato. Eu nunca tinha ganhado esse dinheiro imediato, porque pra mim tinha o meu salário fixo, que eu Sim. sabia que todo final do mês eu Tinha tinha aquele que dinheiro. Falei, bom, gostei. Aí eu falei, vou começar a procurar parceiros pra poder atuar na área. E aí foi quando eu procurei a doutora Marina, A Maria. que a gente estudou junto, inclusive, e ela já atuava na área criminal, eu não. E aí eu falei, é o seguinte, eu preciso aprender, eu quero saber, entrar de cabeça nessa área. Ela falou, então vem comigo, vamos junta. E foi com ela que eu fui no CDP a primeira vez, foi com ela que
eu atendi o primeiro cliente, era no escritório dela, inclusive, que ela abria as portas para eu poder fazer reunião com os meus clientes, porque eu não Aí. tinha escritório. Então, foi assim, eu ingressei de cabeça depois dessa essa oportunidade, que eu falo que isso foi uma oportunidade. É. Então, por isso que eu falo que o criminal que me achou, e não eu que achei o criminal. E aí, acabei me dando bem, graças a Deus, na área, e estamos aí até hoje. Isso é bom, de fato. Se deu super bem. Por isso que eu falei, de fato, tá bom, o criminal te achou, realmente. Te achou, né? Criminal e os companheiros que vêm juntos com o criminal achou a doutora, né? Mas a sua história é muito parecida comigo, com a minha amiga. Eu fiquei 5 anos no escritório trabalhista também. E o meu chefe faleceu 12 dias antes da minha filha nascer. Nossa. E aí, quando eu voltei da licença maternidade, eu tava dentro do trem, indo lá pro escritório Linda e Bela, e Deus começou a falar comigo. E eu sabia que ia acontecer alguma coisa, eu não sabia que ia ser demitida, né, cara? Poxa. E aí eu falei, e agora? Lascou. Pandemia também veio logo em seguida. É bem assim, nessa fase. Mas, tipo, eu também não fiquei desesperada, não. Eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu fiquei. Eu fiquei... Não, de início, tipo, você pensa, sua filha e tal, mas aí... Se Deus falou comigo é porque ele estava no controle. Sim. Entendeu? Eu ia até te perguntar em relação a apadrinhamento. Se você teve apadrinhamentos, mas você já falou que a doutora Marina praticamente pegou na sua mão ali, te ajudou. E aí, como foi você definitivamente falar assim, olha, eu vou montar o meu escritório. Agora eu vou criar o meu. Aí depois... Foi pouco tempo. Foi 1 ano trabalhando sem escritório, atendendo ou na Marina lá, né? Na doutora Marina, ou atendendo em padaria, sala da OAB. E aí, depois de 1 ano, eu já consegui montar o escritório, que é o escritório que eu tô até hoje, né? Já vai fazer 4 anos aí que o escritório tá aberto. Mas assim, pra mim, que foi tranquilo. Eu não vou falar que pesou, que não pesou. Na verdade, eu tinha um carro, que eu já tinha esse carro na época que eu estagiava, que eu consegui comprar, e eu vendi o carro pra montar o escritório. Mas aí Deus foi abençoando, logo em seguida eu já comprei outro carro e outro. Mas foi muito curto o tempo que eu fiquei sem o carro. De fato, eu vendi o carro para usar o dinheiro para fazer a mobília do escritório, né? Porque eu não tinha. Eu tinha juntado durante esse 1 ano uma grana já no intuito de montar o escritório, mas aí eu vendi o carro que valia uns 30 mil na época para complementar. Era um carro simples, gente. Foi bem fé mesmo, né? Porque o carro, pro criminal, o carro é tudo. Pro criminal, assim, o carro precisa ter um carro. Precisa. Pra ir, vir. Não tem jeito. Sai de madrugada. Exato. E o Uber não aceita corrida. De madrugada. Quem é esse louco saindo de madrugada? Mas foi pouco tempo que eu fiquei sem, graças a Deus. Olha, essa perguntinha é boa. E aí, doutora Michele, tráfico ou briga de família? Gente, tráfico. Me traz aqui 10 traficantes, mas não me traz um pai que deve pensar. Mas assim, eu atuei muito tempo na área de família, eu tenho vários processos na área de família ainda lá no escritório. Hoje não é mais a demanda que eu costumo atuar. Eu, às vezes, até pego ainda quando é desconhecido. Violência doméstica, essas coisas costuma pegar também? Eu pego só quando a mulher me procura para tirar a denúncia. Ou então... Acontece muito de tirar a denúncia? Tira, né? Tira. Ontem mesmo, uma menina mandou mensagem falando que abriu a denúncia contra o marido, que ele tá preso e ela quer tirar. Então, acontece muito, 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 muito. Aí eu pego, não vejo problema, não. Atualmente, a gente ainda tem essa dificuldade de passar para a pessoa que ela tem outras formas de sair daquilo, né? Daquele relacionamento tóxico, daquele relacionamento abusivo. Só que quando chega no advogado, ele não tem muito o que fazer, né? Ele realmente tenta ali atender da melhor forma possível e tentar direcionar aquele cliente. A gente até dá um toque, né? Fala, olha, essa não foi a primeira e não vai ser a última. Então, acorda, né? Vamos tentar mudar essa história. É comum. Eu tive um caso uma vez, olha eu já querendo falar dos meus casos aqui, né? Pode. Gente, eu tive um caso uma vez, eu vou falar porque já encerrou, né? É sigiloso, não é sigiloso? Não é não, né? Então não. tá bom. Na verdade era, né? Mas já encerrou, então... Encerrou, acabou. Pode falar. Mas já tem muitos anos, foi um dos primeiros casos que eu peguei, inclusive. A mulher era lá de Sorocaba, era até a pessoa veio através da Letícia, da doutora Letícia, e a mulher se esfaqueou pra prender o marido. Ah, claro, tá acontecendo bastante, né, hoje, infelizmente. Ela se esfaqueou, ela enfiou uma faca na barriga
ficou entre a vida e a morte pra poder falar que foi o marido que esfaqueou ela. Aí o rapaz foi preso, foi pro CDP de Sorocaba, eles são lá da cidade, então como é uma cidade pequenininha, todo mundo sabia da história, né? Sim. Aí ele levou um cacete dos policiais, Nossa. porque os policiais prenderam ele em flagrante, né? Porque o que aconteceu? Na verdade, eles trabalhavam na mesma rua, ele trabalhava num material de construção, numa loja de material de construção, e ela no mercado que era de frente. Tipo um dia da vida, um mercado assim, mas era outro mercado, do lado interior. Então eles almoçavam junto, tudo junto, casal, morava na mesma casa, filho e tal. E aí ele descobriu que ela tava saindo com o chefe dele. Peraí. É, Volta. Buguei. Complicado, Ela descobriu que ele estava saindo. ele descobriu que ela tava saindo com o chefe dele, com o dono do material de construção. Ah, tá bom. É, Agora diz que o cara casado, velhinho também, casado. E aí Babado. ele terminou com ela. E ela não aceitava o término. Gente. Aí, como eles iam almoçar em casa, que era perto, né? Ela sabia o horário que ele almoçava, ele trabalhava ali quase de frente. Um dia ele foi almoçar, ela foi almoçar no mesmo horário. Aí ela chegou em casa, discutiram feio, assim. Não chegou a ele ter agressão por parte dele, mas discutiram de bater boca, tudo. E aí ele saiu pra voltar pro serviço. Quando ele saiu, ela se esfaqueou. Aí ela ligou pro 90 e falou que tinha sido ele. Aí a polícia, o que fez? Foi direto lá no serviço dele e prendeu ele. Bateu Nossa. muito, ele apanhou muito e prendeu ele. Aí o pai dela, ela foi pro hospital, ficou na UTI entre a vida e a morte. E aí o pai dela, que morava na casa de baixo, que era um sobrado, né? Morava na casa de baixo, o pai dela foi e falou, não, é ela que se esfaqueou. O próprio O pai. próprio pai desmentiu. dela. E o próprio pai dela foi quem procurou a gente pra fazer a defesa dele. Do genro, no caso. Nossa. Aí ele ficou uns 15 dias preso, a gente conseguiu entrar com habeas corpus, tudo, soltou ele. E aí teve audiência, ele foi absolvido. Mas estão junto. Não creio. seja- Estão junto. Fizeram audiência junto, da mesma casa, Ela sentado um do lado do traiu outro. ele, se esfaqueou, colocou o homem ali numa situação Aham. completamente. Ele perdoou ela por Ah, 2 vezes. Por 2 vezes. Gente, E assim, na ele época, caiu o queixo. eles tinham umas 2 meninas bem pequenininhas. As meninas quase entrou em depressão. As criancinhas, por causa gente. que o pai tava preso. Porque Tá na cidade presa fala muito, muito. Cidade A cidade pequena. pequena. Sim. Então, todo mundo sabia da Expõe história. muito. Só que a história que o povo sabia era a história que ela contou. Que ela ligou pro 90 e ele esfaqueou ela. Então, tipo assim, as menininhas iam pra escola, pra creche. O povo zoava seu pai, o assassino. Sim. Tentou Então, matar as a filhas mãe, foi parar no psicólogo, psiquiátrica. Nossa, Psiquiatra. Nossa. E aí, aconteceu isso. Mas eu acho que hoje, a grande maioria das mulheres estão, retirando a queixa, medida protetiva, porque nas unidades prisionais eles não permitem mais a entrada da vítima, né? Então a grande maioria tá fazendo isso. Agora não pode mais ter contato com o agressor, né? E aí elas procuram sempre o advogado para poder fazer essa retirada de medida. É muito raro O que fazer. tem muito é as mulheres que entram com as medidas pra poder pedir guarda. Ah, sim. Uhum. Ou ficar com imóvel, né? Que tem aquela questão E entrar, também. questão que, tipo, pega a área criminal pra levar pra área de família. Sim. Sim. Essa semana passada, acho que eu tive 2 casos que eu consegui extinguir as medidas, porque a gente comprovou que era para as mães criar a guarda unilateral das crianças. Nossa, 2 casos diferentes, né? Nós estamos com um caso desse Então, também, no sim. escritório. e as 2 entrou pra poder levar pro juiz pra pedir a guarda unilateral e quebrar as visitas do pai, né? Aí não Nossa, caiu absurdo, tudo por né? terra. Acaba complicando a vida da criança. É. Né? Porque a criança tá ali naquela briga, naquele meio, e ela é prejudicada de todas as Sim. formas. Muitas vezes é vingança, né? Ah, Eu costumo sim, falar que é sim. vingança. Eu sempre falo que Aí o que quando não é o cara mesmo que acontece agressor, que aí essas mulheres vão na delegacia, não tem credibilidade. Aí quem de fato precisa das medidas acaba não conseguindo, Não porque consegue. é tanta mulher que vai lá. Tem mulher que vai lá 1 hora depois vai lá pra retirar. Ao mesmo tempo que abre, volta lá pra retirar. Aí ou num dia, 2 dias depois. E aí quando os policiais estão saturados disso, hoje a gente tem a DDM, que é a Delegacia das Mulheres. Mas é tão saturado que quando alguém de fato precisa e chega lá, eles não querem atender. Exato.
não quer fazer o boletim, manda fazer online, enfim, não quer colocar medida, não acredita no que a pessoa fala. Resumindo, tráfico é melhor, então, pra Gente, atuar. tráfico é melhor. Vamos mexer com traficante. Ponto. Pronto. Vamos lá. Doutora Michele, você já teve algum problema com algum tipo de cliente? Dá Já uma dica aí como resolve. eu esses tenho babados. atualmente um processo em andamento na OAB por causa de um Conta de um cliente cliente. que me... Eu não sei nem como que chama. Reclamou. Não, como que é o nome? Também Ele- fugiu. Ele fez uma É reclamação. uma reclamação, né? Eu tenho em andamento Representação. uma na OAB. representação. Pronto. Ele me representou na OAB e ele tá me processando civilmente. Quer Porque falar ele não sobre? gostou do resultado. Ou porque ele não gostou do atendimento. Não, na verdade ele queria que eu ficasse trabalhando pra ele de forma de pro bono, fazendo recursos sem cobrar, e eu me neguei, e ele pediu todo o dinheiro de volta que ele me pagou e me representou. O dinheiro que ele pede de volta são de serviços já prestados. Prestados. Tá, tá vendo? É difícil. É. Não dá pra trabalhar E de vamos graça, deixar, o gente. juiz tá aí é pra nosso isso. ganha-pão, né? Como que a gente vai prover nosso sustento se a gente não recebe? Não Sim, tem como, exato. não tem como. Mas eu acho que foi o único até hoje. Me ameaçou tudo na época. Já tem uns 2 anos isso, e tá em andamento ainda. Ai, gente. Me ameaçou, enfim. Nem é de São Paulo ele, né? E aí, mas... Eu vou falar o quê? É aquele negócio, Aguardando, né? né? O único problema que você teve foi o único cliente, porque de fato ele queria ser um espertinho, ponto. O mal do malandro é achar que só a mãe dele que fez filho esperto, né? Exatamente. Mas e aí, doutora, cobrar consultoria jurídica ou não cobrar? na área Cobrar. criminal? Com certeza. Tem que cobrar. Principalmente quando o povo vem... Até falei isso no meu Instagram esses dias. O pessoal vem com aquela história de eu quero trocar de advogado. Ai, o advogado não tá me atendendo. O advogado... Tem que cobrar. Tem que cobrar, tem senão que você vai cobrar. ficar tirando O informação. pessoal passa dando no processo médico, direto. tem que pagar consulta. Se você vai passar Exatamente. no advogado, tem que pagar consulta, gente. A Exatamente. gente vai passar uma Ó. orientação, uma instrução que vai ser relevante para vocês. Agora, em relação à consultoria jurídica, a gente vai entrar num assunto também bem interessante, porque tu estava falando a respeito das pessoas que vêm de outro advogado e falam, eu quero trocar de advogado porque o advogado não me responde na hora que eu mando a mensagem, ou porque ele demora a me responder. Gente, não tem só um processo, enfim, né? Mas para entender é bem complicado. Mas assim, em relação a esses outros advogados que, além de não cobrar consultoria, passa informações a respeito do seu processo e acaba com você, da jovem advocacia. Fala, olha o número da OAB dela, gente, pelo amor de Deus. Mulher, fala isso não, que eu vou começar a dar nomes aqui. Ai, olha, coleguinhas de profissão, não seja esse tipo de advogado, porque a gente descobre, É verdade. né? Descobre, é feio, você perde amizades, você perde parcerias, entendeu? Não seja esse tipo de advogado, só isso que eu falo. E clientes também, não seja os clientes que vão procurar outro advogado por estar qualquer besteira. Porque assim, uma coisa é a pessoa falar assim, olha, doutora, o advogado não me responde, mas de fato o advogado não está respondendo, tipo, há não sei quantos dias, o advogado sumiu. Exato. Ou o advogado não quer dar uma informação que é direito da pessoa ter essa informação. Ou de fato a pessoa fala assim, eu não tô contente com esse serviço, eu quero de fato trocar. Ok. Paga a consulta, se amanhã ou depois trocar eu desconto no pagamento total, não Exato. sei. Mas é casos e casos. Agora a pessoa, meu advogado não me responde. Você pode vir aqui pra mim? Não, espera o advogado responder. É só ele que pode dar informação do seu processo, Exatamente. sabe? As pessoas têm essa mania. No meu Instagram é todos os dias. As pessoas me chamam, quando não chama no Instagram, chama direto no WhatsApp, Sim. falando, meu advogado não me responde, você pode me dar pode tirar essa dúvida? Não, não posso. Quer trocar de Entendeu? advogado é uma outra Renuncia, situação, né? manda ele É uma outra situação. renunciar. Isso, manda ele renunciar. Aí a gente conversa, aí beleza. Então, ok. Porque, de fato, a gente sabe que bons profissionais têm, maus também têm. Exato. Mas também cabe a cada um ser sincero. Eu, pelo menos, quando alguém paga uma consulta e o advogado tá sendo bom, tá fazendo um trabalho excelente, eu falo.
Eu falo, não tenho o que fazer aqui no seu caso. O seu advogado tá com excelente trabalho, tá bem feito. Sim. Manda pra pessoa o PDF. Dou essa consultoria no sentido de que não tem o que fazer, ela tem que esperar a decisão do que ela tem que esperar. Agora, ao mesmo tempo, mesmo se o advogado tá sendo ruim, não tá prestando um bom serviço, eu também não vou lá queimar ele. Exatamente. Eu não chego pra pessoa Pronto. e falo assim, o seu advogado é ruim. Não, eu falo assim, olha, aqui dá pra, a partir de agora, percorrer outro caminho, sendo esse. E vai da pessoa querer trocar ou não. Mas eu não vou chegar jamais e falar assim, porque esse advogado, bibibi, bababó, é um bosta, é um não sei o quê. Gente, não. Por mais que o advogado seja ruim, você tá vendo que ele tá sendo ruim, não faça isso. É chato, é antiético. E você perde muita amizade por conta disso. Exatamente. Você chegou em um ponto muito bom, que eu acho que nós da advocacia, da jovem advocacia, em si, a gente tá pastando, essa é a palavra, Tá. com os advogados que têm mais experiência na área. Não vou generalizar, porque nós estávamos falando ali no camarim, inclusive, sobre alguns advogados que nós nos espelhamos um dia, que, poxa, eu falo, nossa, eu quero muito essa pessoa aqui no podcast, porque, olha, é um cara sensacional, me ensinou muita coisa. Então, assim, é interessante aprender. Se você tá vendo que o advogado tem uma OAB recente, qual que é o problema dele começar? Todos começamos. Todos nós tivemos um início, né? É isso que eu sempre falo. Ó, você tem experiência? Ensina quem quer aprender. Eu, sinceramente, eu sempre estou suscetível a sentar para aprender. Sempre, E assim, nós sempre. fizemos os 5 anos de faculdade igual. Igual. Né? Exatamente. Muitos de nós já temos pós-graduação, já temos aí um pouquinho de experiência, mesmo que ela não seja tão vasta assim por conta do tempo, mas não estamos distante, não há uma distância que possa ser significativa para que a gente não trabalhe bem. Sim. Então, assim, essa é a diferença. A pessoa tem que entender que o caminho que ela trilhou, nós estamos trilhando. E estamos fazendo aqui o melhor pro cliente. Sim. Né? A gente trabalha com a lei e a lei é uma só para todo mundo. Até porque ela muda toda hora, né? Exato. Então, não dá pra falar que um advogado mais velho sabe mais do que um mais novo, porque já mudou a lei. Mudou completamente. Não faz todo mundo tá sentido se isso. readaptando. Entendeu? Então, acho que isso é... Lógico que tem essa... Vamos colocar assim, esse preconceito, né? Sim, Com os advogados sim. jovens. Mas eu acho que isso é tão... No mundo de hoje, gente, com tecnologia, com tudo que tem aí, inteligência artificial, não sei, eu acho Exato. Passa para é todo tão, mundo. e não adianta falar, ai, a advocacia tá saturada. Amor, vai lá no centro e vê lá o prisômetro, você vê quantas pessoas vai presa por dia, tá? É só falar a verdade. É só não vender ilusão pro preso, que tá tudo certo. Exatamente. Essa é a realidade. Em relação também, agora você falou um pouquinho sobre essa desinformação, porque pra mim são pessoas antiéticas. Mas assim, você acha que tem muita rivalidade aí nesse meio jurídico? Tem. Ah, eu não posso falar que não vou dar nomes. Gente, tem. Porque é assim, ó. Tem profissionais, não só no meio jurídico, mas como em qualquer área, mas tem profissionais que eles querem derrubar o coleguinha não sei se por fato de ser mulher, de vir da onde veio, não sei. Mas quer derrubar por questões de achar que a pessoa é inferior, não sei. Acontece muito essa questão de ser antiético, de queimar o coleguinha para pegar o serviço. E muitas vezes, essas pessoas, elas, pelo menos no meu entendimento, elas não se garantem. Sim. Porque você Infelizmente. precisar pegar o serviço, um cliente de alguém, com tantos clientes, tantas pessoas que vão presas, tem cliente para todo mundo. Sim. Você precisar ir lá queimar uma pessoa para pegar o cliente dela, é porque você não se garante no seu serviço. Exato. Porque muitos também vendem, como a doutora Érica frisou, ilusão. Uhum. Quando você vê que um cliente seu foi preso, qual que é a sua postura? Você fala para ele que ele vai sair? Você Não, fala... de maneira alguma. Lógico que, eu já até comentei isso em outro podcast, a gente tem, às vezes, umas probabilidades que a gente Sim. sabe que certos crimes vai ter fiança, vai responder um processo ali depois da custódia em liberdade, mas não é nada garantido, não dá pra garantir. Porque, às vezes, o juiz vira pra pessoa e fala assim, não vai sair, migão. Recorre aí e vê o Às que vezes que até dá. inocente mesmo, né? E não Sim, sai. com certeza. E
caso de inocente é o que mais tem. A gente Exato. pensa que não, mas tem. Tem até o Exatamente. projeto lá que... Tem um projeto. Isso mesmo. Ó, a doutora Nicole, ela falou aqui, experiência não é sinônimo de proficiência. Exatamente. Não basta ter 30 anos de experiência se nesses 30 anos não houve empenho e atualizações contínuas. Isso é o que faz a diferença, de fato. A Nicole... Exatamente. Já Falou tudo, pegamos Ni. Falou erros, tudo. assim, terríveis de advogados com uma vasta Sim. experiência. Uhum. Né? E eu aí posso- deu mais trabalho ainda para poder Pra reverter refazer. a situação. E eu posso falar pra você, isso é comum? É que a gente não fala pro cliente. Extremamente. A gente acaba não queimando o coleguinha, igual eu acabei de falar. Mesmo que eu pegue um trabalho ruim, eu não falo. Mas, gente, é comum. Porque eu vou falar pra vocês, advogado bons é raridade. É raridade. Existe milhões de advogados, sei lá, a OAB deve estar hoje nos... Acho que 5 mil, né? 500 mil. 500, Que é, 5 mil, é isso, pra 500 mais. mil. Que eu 500 mil aqui em pe- São Paulo. É, né? 500 mil advogados. Quase, vamos pôr, meio milhão Meio aí. milhão. Meio milhão de advogado. Mas, gente, você faz uma peneira ali, é pouquíssimos que sobra. Aí as pessoas falam assim, ai, tá saturado. Não, não tá saturado. É você que não trabalha bem. Porque se você trabalha bem, cliente não falta. Não mesmo. Isso é Não verdade, falta. um fala pro outro. Porque assim, é aquilo Exatamente. que eu costumo dizer, né? O cliente é o seu maior marketing. Sim. Olha, doutor dá uma atenção, doutor vai... Gente, é aquilo que a gente costuma falar em relação ao mandado de prisão, né? Esgotaram-se todos os meios, obviamente vai se pedir mandado de prisão, não é culpa do advogado. O advogado tentou, de todas as formas ali, reverter a situação. E, gente, a conta chega. Uma hora vai ter que cumprir. Chega. Sim. O bom é você ser assistido, tem a execução ali, o advogado vai te ajudar com as remissões de pena e tudo mais. Eu falo muito sobre isso porque lá no escritório, do nada, eu criei um plano de execução. Então, eu gosto muito de Sim. atuar no plano de execução. Então, eu sento e eu vejo que já tem alguma coisa errada, eu já começo a rebater, né? Então, assim, a execução também existe. Não é só o processo de conhecimento, recurso. Não, Sim. gente, tem a execução. Então, uma hora a conta chega, vai ter que quitar essa conta e acabou. É que tem gente que quer pagar o advogado só pro começo, né? É. Saiu do presídio e acha que tá tudo certo, que não deve mais nada pra justiça. Não, e aqueles Mas que o saem na processo custódia e acha que nunca Esqueceu. mais foi absolvido. Não, e você fala, você deixa claro. Você está saindo de liberdade provisória. E a pessoa tá o quê? Cagando e andando. Aí quando vem a sentença, já que ele é revel e os caramba, ai, doutora, mas aquele processo que eu já fui absolvido. Não, amor, você não foi absolvido. Ou, ai, meu advogado não falou. Não me avisou. Ai, o advogado não me avisou que teve audiência. Não, Aí tá ele me dentro. avisou. Eu vi um caso, gente, que Processo foi continua. preso dentro da igreja. E agora com essas E, assim, câmeras aí, É complicado. a GCM tá prendendo todo mundo. Ó, gente, que esperto. É, GCM agora tá geral. Tá. Na Cê Avenida vê- Paulista, cê vê- é uma a cada esquina. Você vê a viatura, passa, você já sabe que a GCM tá indo prender alguém por causa das câmeras. Exatamente. Ah, gente, bobinha, mas não. Porque aqui no centro de São Paulo não dá mais pra vocês irem ali nem fazer comprinha na 25 de É. março. Não, tá? Não, nem no metrô, na UBS, Não. né? Você vai na UBS, tá indo preso. Tá dando ruim. Meu Deus, não pode nem Aí, tá trocar vendo, pra- gente? pode Tem nem ficar cliente pra doente. todo mundo. Fiquem tranquilos, não precisa brigar com coleguinha. É, nem Vai queimar ter o cliente pra coleguinha. todo mundo. Exatamente. Doutora, você tem mais clientes mulheres presas ou mais homens? Homens. Homens, né? Nossa, acho que eu tenho uma cliente mulher só. Nossa, Uma só. muito Mulher é uma só. Exatamente, nós tivemos só uma. até hoje Eu só tenho uma uma também. só. Eu já tive outras, mas atualmente no escritório eu tenho uma só. É, Cliente homem eu tenho um monte, né? de Mas a fato. demanda maior do escritório é masculino mesmo. Exatamente. Eu costumo Não dizer preso, tá? Desculpa. sobre isso. Não Preso a minoria. Absolvidos, tá? Só os que estão Desculpa. cumprindo e uns estão em liberdade, é. Absolvidos. Eu sempre falo, a rainha da absolvição aí. Toda semana ela posta uma absolvição, Uma gente. absolvição. Michele, já sentiu medo de algum cliente? Medo. Medo de... Que você fala de não querer sair na rua, essas coisas? Ah, sei Medo lá, mesmo de alguém te apavor- ameaçou, de medo de sair na rua, Não. claro, de não trabalhar no processo. Nunca. Nunca sentiu medo? Não, gente. Respeito dos clientes. Ah, meus clientes me respeitam. Muito. Muito, muito, muito. Graças a Deus. Com relação a isso, eu não tenho o que reclamar. Nunca fui desrespeitada. Olha que Nunca top. fizeram gracinha.
Total respeito. Isso aí não tem o que falar. Nós O estávamos único que me levantando ameaçou essa foi aquele pergunta. lá que eu falei, né? Foi o único, mas eu não tive medo O dele, Alecrim não. abençoado. Só me ameaçou e tudo certo. Medo não. Mas não teve medo dele, mesmo com as ameaças, Não. em momento nenhum. Né? Nenhum. Porque, obviamente, tá vendo? É aquele negócio, não vem de ilusão, age na transparência com o cliente. É, que tá você tudo sabe, certo. graças a Deus lá, o escritório hoje, ele é muito bem estruturado. Então, a gente tem um programa que a gente utiliza que guarda tudo que a gente faz do cliente, né, Lari? Tem... Tudo que a gente faz, a gente põe em pasta, é tudo documentado. Então, assim, a Sim. pessoa vem falar, ai, você não trabalhou? Não, amigão, tá aqui, ó. Toma seus documentos aqui, tá tudo aqui. O que foi feito, deixado de fazer. Quantas horas levou pra fazer? Porque até isso a gente faz lá, tem o reloginho. A gente clica lá quando começa a mexer no caso do cliente. Quando termina, clica pra ver quanto tempo gastou em cada caso. Ó, interessante. Muito bom, muito bom. A gente é muito disso. organizado lá, né, Lara? Então, assim, Muito top. não adianta o cliente... Então, toma, eu pego o relatório lá do programinha lá e tá aqui. Entendeu? Pronto, e Então, acabou. medo. Olha, eu tenho uma mania de gravar a minha conversa com os clientes, viu? Sinceramente. Eu não, com cliente E nunca foi muito gravei, bom. não. Foi muito bom. Porque no início desse ano também a gente teve um pequeno probleminha em relação a isso. Não, mas eu não disse isso, doutora, como? Ah, gente, tinha print, tinha vídeo, tinha áudio. Eu acho que eu não tinha gravo tudo. porque eu converso muito por áudio. Então, Você já tem tudo, já tá automaticamente salvo, já já. fica lá. Eu converso só por áudio. Você pode ver, eu odeio escrever. Gente, odeio escrever no WhatsApp. Se eu não responder, é porque depois eu vou mandar áudio. Porque, né, Lari, é porque eu tenho mania de explicar. Pra não ficar sim. nenhuma brecha. Uma Então, dúvida. quando o cliente pergunta qualquer coisa, eu mando áudio. É difícil escrever. Só se for uma pergunta muito objetiva, eu falo sim ou não. Mas se não for, é áudio. Então, eu sempre tenho os áudios. Por quê? Justamente também por conta disso que eu me adaptei a mandar áudio, pra ter prova, pra ter registrado. Justamente por causa disso também. Porque eu já tive também cliente que, ai, você não falou isso. Não, amor, tá aqui o áudio, tal dia, tal Sim. horário. Então, também. Por isso que eu mando áudio. Nossa, ainda bem. Meu celular é uma bomba relógio. Ainda bem que é inviolável. Estou assegurada constitucionalmente. Porque eu não apago nada. Porque Eu também depois não mando, não. a família dá uma de doida. O cliente Às dá uma vezes de doido. acontece. Né? Tipo, Às não, vezes eu não acontece. falei, não, eu não fiz. Pagamentos, por exemplo. Nós temos ali o nosso Sim, controle. todos os Nós temos o controles. nosso Sim. financeiro. Né? Então, assim, graças a Deus, nós somos muito justas. Sim. Acho que a organização tem que fazer Tem que parte ter. do nosso A gestão, né, do da escritório nossa tem que estar bem rotina, alinhado. porque isso dá também uma confiança para o cliente, né? Tudo que ele tiver de dúvidas Sim. vai estar ali, então passa essa confiança. E é isso, a advocacia é uma relação de confiança. É uma relação de Se você confiança. não Falou confia tudo. no seu advogado, Troca. Pronto. Troca. acabou. Pronto. E tá tudo bem, viu, gente? Se vocês quiserem trocar de advogado, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não pensa que o advogado leva pro coração que não leva, não, viu? E dependendo do caso, ele até gosta. Porque já recebeu, e você não pode cobrar mais. Exatamente. Ah, não, porque tem cliente que eu nosso prefiro que contrato de honorários troque. tem. Tem uma cláusula ali assecuratória nos assegurando disso. Sim. Né? Sim. Se tem falta de respeito, se tem Sim. alguma coisa nesse sentido, nós também renunciamos por Sim. esse motivo. Então, assim, não que desrespeita porque a gente nunca teve isso, mas quando a pessoa quer dar uma desperto, nossa, eu já falo, olha, nessa cláusula, com base nessa cláusula aqui no nosso contrato de honorários, Tá nós estamos renunciando. renunciando Eu tenho o processo, também. e eu mando pra pessoa também, porque eu gosto de falar o que eu estou fazendo no processo. Não é sempre que a gente vai conseguir ficar respondendo ali o dia inteiro, Sim. Porque, assim, os meus clientes, eles têm acesso direto a mim. Só que esse ano vai mudar. Eu vou colocar alguém para poder fazer, Pra fazer a... pra fazer essa triagem Eu já aí. pensei nisso, mas é que eu sou muito... Eu ainda não aprendi a delegar, Delegar. essa parte, pelo Eu menos. também não. Então, os clientes também, quando mandar mensagem, aí eu mesma A que gente confia respondo. muito no nosso filtro ali É do porque processo, lá no aí fica escritório, difícil. lá no escritório eu conheço cada caso, cada cliente, Então, se o cliente me manda mensagem, eu já sei o que ele quer, o que ele tá perguntando, o que ele quer saber, Exato. da onde ele quer continuar o assunto. Então, por isso. Mas assim, eu acho legal. É legal você delegar. Até questão de saúde emocional. Exato. Nossa, Muita eu tenho um problema coisa. sério em delegar. Eu coloquei um estagiário lá porque, na época, a doutora Aline e a doutora Sara, elas faziam a parte civil, família, ali, Sim. triagem do previdenciário. E eu, A sozinha criminal. no criminal. Falei, não, vamos colocar alguém aqui pra me ajudar no criminal. Pergunta se eu delegava. Então tem que delegar. Lá eu delego Ele ficava com a lá Larissa. sentadinho, quietinho. Coitada Ai, gente, da passa Larissa. alguma coisa pra Larissa, ele. habeas corpus. Larissa, apelação. Tá aí, ó. Depois eu só corrijo
Sim, E manda top, embora. A Larissa. Olha, gente, a Larissa. Gente, Larissa, aparece aqui. Dá pra... Babado. Dá. Vem aqui, Larissa, atrás dela. Vou mostrar pra vocês, gente, a Larissa. Lá no escritório... Isso. Quem faz as coisas lá no escritório é a Larissa, viu, gente? Não, a Larissa, eu chego, ela tá fazendo uma Sob a apelação. supervisão da doutora. Claro, fazendo óbvio. tudo, tá? Tudo passa gente? pela doutora, Claro, né, gente? Essa com é a Larissa. certeza. Cadê Larissa? Aparece Larissa aí. Baixa aí, Abaixa, Larissa. Gente. Essa é a Larissa, gente. É eu quero isso. uma Larissa, tá, gente? Eu vou abrir ali. Ixi, A foi... gente vai abrir pra Filha, poder se você vê o tanto contratar de um entrevista estagiário. que eu fiz pra achar a Larissa. Ah, eu lembro que você ainda tá com Nossa, dificuldade, né? lembro também. Quanto tempo que a Larissa Ó, tá lá no escritório? Outra dica, gente. Fica a dica. Quem quer advogar, gente, eu não sei o que você... Eles nem se formaram, nem tem trabalho e tem um rei na barriga. Ah, sim. Já acha que vai Gente, eu fiz umas entrevistas... ganhar o ouro ali. Não é nem questão de valores. É questão de você ver na cara que a pessoa não quer ser funcionário. Funcionário, modo de dizer, né? Sim. Porque todo mundo aqui é autônomo. Né? A Larissa tá estagiando lá, mas ela pode fazer as coisas dela tranquilamente. Ela tem um horário, cumpre, tudo bem. Mas, gente, se você pegar e fazer as entrevistas, você fica chocada. As pessoas não querem... Quando você fala, mas você faz isso? Ai, até faço, mas não quero. Ai, preferia não fazer. Aí você fala assim, então você... Então... Gente... Então, aí fica... Vocês estão achando então, que advogar é o quê? Eu preciso de alguém fazendo isso, né? E a pessoa... Aí eu falei, Não gosto. ai, o horário não tava bom. Aí o salário, quando era horário, o salário. Salário eu acho que menos, eu tive menos problema Com questão salário. de salário. Mas horário e algumas coisas de, se precisar ir pra delegacia de madrugada, eu vou te ligar, você vai? Ai, mas eu tenho filho, Eu também Então, tenho, como amor. é que vai advogar, gente? Eu também tenho filho, eu também tenho família, eu também tenho meu marido. Coitada da minha filha. Minha filha, Entendeu? tem hora que ela fala, mamãe, para de trabalhar, Tem deixa 3 esse dias, celular aí. às vezes eu fico 3 dias sem ver minha filha. Acontece. 3 dias, porque aí sai de madrugada, chega de manhã, ela foi pra escola. Aí no outro dia sai de madrugada de novo, de manhã ela foi pra escola. Exato. Eu já fiquei Acontece muito 3, comigo. 4 dias sem ver minha filha brincando. Sim. Ou quando não fica na minha mãe direto pra eu poder trabalhar. Então, assim, vai ter o ônus, né? Vai ter os prós e vai ter os contras. Exato. E aí vocês têm que saber se vocês querem ou não. Exato. Eu Né? acho que é mais tranquilo para advogados homens nessa parte. Sim. Não é porque advogadas mulheres são mães, esposas, filhas. Então, assim, eu falo que todos os BOs da minha família vêm pra minha casa. Porque aí eu resolvo de todo mundo e o meu vai ficando. Entendeu? É. Então, é tudo pra nós. Mais em relação a mulheres. Nesse meio, doutora, nesse nosso meio aqui, mulheres na advocacia, eu falo num geral, delegadas, juízas, você sente alguma dificuldade, assim, em socializar, em ter esse controle ali jurídico? Ou você se dá melhor com os delegados, os juízes, homens, que eles têm um pouco mais de como pode dizer? Tato. Um pouco mais de tato, né? Consegue Assim, eu conduzir tava até melhor. falando esses dias com a Larissa. Eu prefiro promotora. Promotora Promotora eu prefiro mulher. Agora, juiz eu prefiro homem. Uhum. E delegado? Delegado, pra mim, tanto faz. Nunca teve Polícia problema em disso? geral. Desde dos escrivão, nunca, graças a Deus, nunca tive embate com ninguém nessa questão de ser mulher ou homem. Agora, juíza, meu Juíza, né? amor. Ai, Eu já acho tive que Só de pisar juíza. na sala, você Eu já tive sente. juíza que falou, tipo assim, entrei na sala, falou da minha bolsa. Então, Essa assim, foi novidade. eu tive uma vez uma audiência que eu fui fazer, 2, na verdade, só que uma elogiou, tipo, elogiou, foi até uma audiência que eu fui fazer pra Nicole, eu tava com uma bolsa igualzinha da juíza. Aí, quando ela entrou na sala, que ela bateu o olho em mim, que eu tava com a bolsa igual a dela, ela meio que brincou comigo. Ela falou, ai, doutora, olha, se tivesse combinado e tal. Aí eu falei, até brinquei com ela. Eu falei, bom gosto, hein? Aí ela, né? Agora, teve uma vez que eu fui fazer uma custódia. Entrei, e aí o cara que era o custodiado era... Vamos colocar assim, que a gente tava ligando o usuário e tal, né? Uhum. Então, ela virou pra mim e falou assim, você quer me falar que ele é usuário? Você com uma bolsa de não sei quantos mil? Ah, a gente Ou seja, tem que fez tomar um muito cuidado. julgamento Ela Não fez tinha um valor. Sim. Pela bem questão isso. da sua bolsa, né? Algo Bem, que tinha nada a ver Mas deu pra polêmico entender ali que, com o tipo, cliente. como que ela levou a situação. Ela levou pela minha aparência, pelo que eu tava vestindo, e não, de fato, o direito que tinha acontecido. Sim, ela quis Entendeu? dizer o quê? É. Nossa, tu é advogada daquela quadrilha lá, né, meio querida? que ela Tu ganha quis dizer, dinheiro. meio que ela quis dizer isso, só que você veio me dizer que ele é só um usuário. O usuário tem dinheiro pra te pagar? Foi basicamente isso que ela quis dizer, entendeu?
E aí eu prefiro. Eu já tive vários outros embates com juíza mulher mesmo. Por motivos Sim. bem parecidos, assim. Então, É sempre juiz eu nesse prefiro nicho. o homem. Agora, promotora, não sei porque eu sempre me dou bem com promotora Ah, eu mulher. também. Eu me dou bem. Eu acabo Promotora conseguindo mulher. conversar, despachar. Acabo conseguindo... A maioria das minhas Sim. absolvições vem de promotora mulher. Sim, a Que elas absorção do são abertas a latrocínio, do latrocínio conversar. tentável também. Elas são mais abertas a conversar. Ela não olhou na minha cara, mas ela absorveu meu É, quê? Às vezes não, elas não são tão afáveis, né? Mas não, Sim, promotor deixa em eu dar uma geral, né? filtrada. Promotor Sim, em sim. geral é difícil você ter um acesso a eles. É poucos que deixam você ter esse acesso. Mas eu já tive muito mais acesso sendo mulher, promotoras, do que promotores. sim. Então, acho que pra mim eu lido bem com essa parte. Promotor também, mas eu acho que mulheres eu já tive mais resultado. Sim. Agora, delegar é muito difícil. É porque gente, é muito difícil delegacia com delegada. Nossa. É contado nos dedos quantas vezes a gente vai e já trombou alguma delegada. É muito difícil, é muito difícil. Eu não sei o porquê. Agora eu tô Ou sentindo escrivã. que existem mais. Existem mais. Não, tinham tanto. Agora É igual parece juíza. A juíza tá tendo um monte agora. muitas. A maioria que você vai E fazer assim, audiência não é sei juíza. vocês, mas eu sinto que tem muito mais resultado quando você vai lá e bate na porta De do fato. promotor, bate na Sim, porta do claro. juiz. Não pode ter medo. E eu falo, Eu amo despachar são com o promotor. poucos advogados também. que fazem isso, tá? Quase São nenhum, poucos. quase Quando nenhum. eu falo que eu fiz, aí eles falam, nossa, doutora, mas você se dispôs a isso? Eu falei, nossa, mas meu cliente... É quase nenhum. Eu tô bato agindo por também. ele. Aí eu chego, ó, vem cá. Qual que é a sua ideia em relação a esse processo? Qual, doutora? Vamos sentar aí, doutora. Então, eles são bem tranquilos em relação a isso. Então, qual que é a tua ideia aqui nesse processo? Cabe aqui um acordo de não persecução penal? Uhum. Olha, doutora, tem outra passagem que não, peraí. Esse tá aqui, ó. É antes do Escreveu. acordo. Aí você já logo fala. Então, você já vai pra audiência preparado e sabendo qual que é a ideia do promotor. Sim, Entendeu? eu gosto muito de despachar com a promotoria mesmo. Eu também. Com o juiz, a gente tem sérias dificuldades. Principalmente na Barra Funda. Sim. Acho que com fóruns de comarcas é mais fácil. Por exemplo, Guarulhos, Sim. Diadema, que é 2 juízes ali, eles acabam atendendo a gente. Agora, Barra Funda, é só se de fato você for lá e fazer assim, ó. Você vai me atender? E se ele atender, né? Ele ou ela. Ah, isso É nós muito fazemos difícil. sempre, né, doutora? Sim, Eu sim. faço também, mas gosto. é muito difícil. Dá muito mais resultado, a gente É. sabe que dá Sempre, muito nem mais sempre eles resultado. estão lá na sala, É, né? nem Aí a sempre gente estão manda um e-mail pro disponível, gabinete. Interessante que esses dias eu fui despachar com o juiz da segunda. Foi da segunda vara, eu acho. Nossa, ele é muito cordial. Gostei muito dele, inclusive ele dá aula para advogados e tudo. Só que quando eu cheguei, ele não estava na sala. E o mais interessante é que eu deixei meu telefone de contato, meu e-mail, e eu falei, ó, acabei de peticionar e eu preciso, né, que Eu e a Nicole o juiz... tá com um caso bom na segunda vara. Aí, Nicole, ó. É Carlos, eu acho. Acho que é Carlos o nome dele. Da segunda vara ali da Nossa, Barra Funda. sensacional, ele é muito cordial. E aí, o que aconteceu? No outro dia, pela manhã, antes de eu acordar, já tinha mensagem do escrivão. Eu do já escrevente. tive vez de mandar o e-mail, aí eu sempre mando o e-mail e meu telefone, e do juiz ligar. Fala assim, oi, Sim, doutora, o que liga. você quer? Liga. E você fala ali na hora com ele. Eu Sim. acho que juiz de execução Ah, é? é muito, muito, muito mais fácil você ter acesso. É. Eles gostam, parece que eles gostam de atender os advogados, né? Sim, exatamente. Nossa, Ainda eu já bem por despachei isso. muito com o juiz de execução pra pedir aberto, livramento condicional, semi-aberto. Eles são muito. Eles atendem, né? É legal, juiz de execução. Agora, Barra Funda é. Meu. Demora mais. Mas não é assim, impossível, não é não é impossível. Eu tive impossível. retornos bons. Já tive despacho com uma juíza que ela tinha me agendado pra segunda-feira da semana seguinte, já era uma sexta. Do nada, ela mandou uma Ela mensagem, já doutora, deu a posso te atender decisão. agora, clica Ah. no link aí. E aí a gente já conversou. O Ministério Público deu, ela não, mas o desembargador Aí deu. é engraçado que aí vem os clientes perguntando assim, nossa, doutora, mas por quê? Eu também tô com um processo desse, meu processo não anda. Aí você fala, bom, peraí. Cada juiz, cada juiz. Cada Eu juiz, tenho- cada advogado, cada é. advogado. Eu não sei a forma que o seu Seu advogado tá trabalhando. trabalhando. Eu tenho um caso de 3 meninos que eles foram presos e eles já estão cumprindo, já tá pra sair. Inclusive, aquele que você me ajudou no cálculo. Ah, não, da execução. Uhum. Eles já estão pra sair lá, né? E aí, agora, dia 26, eles saem. Eles não, um vai sair. Por quê? 3 meninos.
Só que cada um tá com uma comarca e um juiz diferente de execução. Fala Aí um sério. pediu criminológico, o outro não Nossa. pediu. Aí um adiantou o semiaberto, um falou que o cálculo estava errado, o outro falou que o cálculo não estava. Enfim, aí tá assim, um já vai sair agora, dia 15, tá pra Da sair pro dia 15. comutação, né? Que teve a comutação, eles Tá pra erraram, sair. né? O outro pediu criminológico, então sabe Deus quando esse menino vai sair. E o outro sofreu uma falta. Aí tá cumprindo a falta. Então, assim, o caso é idêntico, né? Só que é 3 juízes diferentes, 3 juízes que pensam de maneira diferente. É aquilo que a gente fala. Mas o caso é tem uma- idêntico. Aí a mãe fica, as mães, né? Mas por que o fulano vai sair e o meu não saiu? Porque um veio de saidinha e os outros não veio. Ai. Porque eu consigo semi-aberto, mas antes da saidinha agora. Ai, mas fulano veio de saidinha e o meu não veio. Pô, o seu não veio porque o juiz pediu criminológico, tem que esperar. Então, Fazer assim, exame. gente, que não chutar se o baseia. laudo, O tem caso tudo pode isso. ser igual, mas cada juiz pensa de uma maneira diferente. Não adianta. Aí eles acham que é o advogado que não está trabalhando É. direito, mas não é, gente. O trabalho está correto, o procedimento é igual para todo mundo, porém, as decisões que acontecem É. ali no meio do processo, elas tendem a ter mudanças. Sim. Tráfico ou roubo? Tráfico, Tráfico ou estelionato? estelionato, Estelionato ou receptação? estelionato. Eita, ela gosta de estelionatar. Seus clientes estelionatários, eles fazem Minoria. pix pra você? Deus me livre. Eu faço questão de buscar na porta dele. Eu não dou meu Gente, lá no escritório eu quase não tenho estelionato. Eu tenho alguns. Nossa, eu quase não tenho. Já peguei uns outros. Acho que atualmente não tem nenhum. Não que eu lembro de cabeça. Tem não, né, Lari? Nenhum. Eu tenho. Mas tráfico. E teve um que me tiraram, que foi aquela polêmica lá do grupo fechado. Ah, então. Me tiraram não, meu cliente não pediu pra eu sair. Quem pediu foi a esposa do cliente. Por gentileza, se retire. Mulher. Aí nós saímos, né? É bem tchau. difícil. Às vezes até isso. melhor. Não, é aquele negócio, é o Dependendo do livramento. caso, até melhor. E aí, o mais interessante é eu acabo acompanhando, né, depois, né? Porque tá vindo ainda publicações pra mim desse caso. Aham. E aí, eu vi que o advogado deu certeza absoluta que eles sairiam antes da audiência, tá? E a audiência é daqui 2 semanas e tá tudo vindo negado. Vem pra mim, né, gente? A estimação. Então, assim, aquele negócio, não vende ilusão, age na transparência. Independente de quem é o seu advogado tá falando... Meu, confia no seu advogado, acabou. Agora o outro vem e fala, não, certeza absoluta. Gente, não existe certeza 15 dias. absoluta. Daqui 15 dias, ó. Ainda Daqui dá 15 data. dias, tá em casa. É assim que eles falam, né? É, 15 dias ele tá em casa. Aí quando- senão Aí todo passa mundo 15, sabe. passa 30, passa 90, Aí quando passa o cliente um ano. resolve... Eu tenho até, desculpa te cortar. Eu tenho um caso que aconteceu isso. Eu fui atender a ocorrência na delegacia. Aí era um caso de um rapaz que foi a polícia do Rio de Janeiro que veio prender ele aqui. Que ele já tava em preventiva, grande operação e tal. E aí, na época, eu atendi a ocorrência, né? Até a Cauane foi junto comigo na época. E a menina falou, não, mas ele sai, né? Eu falei, não. Ele não vai sair, não assim de imediato, né? Até porque o processo está em segredo de justiça, a gente não teve acesso, eles só me mostraram que tinha sido uma preventiva e tal, e tal. Aprenderam um monte de bem, passou na televisão e os caramba. Aí ela, tá bom. Aí mandaram um outro advogado lá na delegacia. O pessoal mandou outro advogado, que é ela que me chamou, aí mandaram outro advogado, né? E o advogado, não, porque daqui 15 dias ele tá em casa, amanhã na custódia ele sai. Ai, Vai fazer 1 ano. 1 ano e 6 meses, eu acho. Tá preso. Meu Nem Deus. a audiência não teve ainda. Ai, gente. Ai, não consigo. Aí Fala, esses dias eu doutora, tem encontrei- certeza vai aí, você me ferra, né? Aí fazendo esses essa dias eu pergunta. encontrei o cunhado dele, porque o cunhado dele é meu cliente, né? E aí a família já me conhecia, já conhecia meu Sim. serviço, né? Aí eu encontrei com o cunhado dele na delegacia, que eu fui lá e livrei a cara dele mais uma vez. E aí ele falou, ai, meu cunhado lá vai sair. Mês que vem um advogado falou. Mês que vem. Já tem uns 3 meses. Pra vocês verem, gente, é aquele negócio. É a Deu nossa muita realidade. certeza. Gente, Deu muita acontece, certeza, viu? é bem complicado. Mas assim, hoje eu costumo dizer também que a advocacia feminina deveriam se unir mais.
Sim. né? Então, assim, por isso que parece que eu tive esse impulso de falar, não, vamos nos encontrar, vamos fazer confraternização todo mundo junto. Vamos, Aí eu encontrei a Marina reuniãozinhas. lá, a doutora Marina na custódia, vamos fazer uns 14 mulheres, vamos fazer. Não foi as 14, Sim. mas tipo, o nosso nicho ali, nosso grupo está crescendo. Sim. Então, assim, a gente se une muito, gente, a gente se ajuda, tem um grupo nosso aqui que nós tiramos dúvidas uma das outras, porque nem todo mundo sabe de tudo. Não, nem E tem levar como, né? Não tem informação, como. né, é importante. Quando Sim. a gente se une, a gente consegue trocar essas informações e levar mais informações. Eu acho que Sim. isso faz muita diferença, tanto para nós, como para os nossos clientes, como Sim. para familiares. Então, assim, eu acho que essa interação entre advogados, entre clientes, ela é importante, ela humaniza a gente, ela aproxima a gente também da realidade das outras pessoas. Porque, assim, nossa realidade aqui é uma como advogadas. Tem advogado aí que tá com Porsche, tá com não sei o quê, porque tem ali já uma, né, ou um apadrinhamento, ou também já vem de uma família rica, ou se não, já conquistou com muito Sim. suor aquilo. E aí é cada um com a sua Cada realidade. caso é um caso. Eu só não posso entrar em deprê porque eu não tenho uma Porsche ainda, entendeu? Érica. Não tem como, não tem como. Mas gente. eu pergunto pra vocês, vale a pena trabalhar no criminal? Eu gosto. Vale, Eu vale a adoro. pena, Gente, eu não me vejo vale. fazendo Eu não- outra coisa. Exatamente. Então, É, assim, Vejo pra fazendo você que outra tem coisa. interesse, bora se aprofundar aí nos estudos. sim. Vai pra área criminal, porque vale a pena sim também. Gente, vale a pena financeiramente falando. Sim. E acho que de maneira pessoal também, porque quando você consegue ajudar as pessoas. Porque eu acho que o advogado criminalista, apesar de. Ai, eu não defendo a pessoa, eu defendo o direito. Mentira. Ah, gente, perdão. Ah, gente. Para com essa balela. Eu acabo chamando até de filho. A gente, tanto a trabalho gente que eles leva me dão. até pro coração quando a Leva. gente não consegue o que a gente quer. Então, assim, Exatamente. não adianta falar, ai, defende o direito. Não, você vai defender a pessoa mesmo. Você vai lá, você Vai. compra a briga do seu cliente, você compra, leva pro coração, daí você vai pro churrasco que eles fazem. Exatamente. Não adianta falar que vai defender o direito. Você defende a pessoa, você defende o direito, lógico, É óbvio. exatamente isso. Mas a você gente defende a se pessoa, é um aproxima ali. círculo, é um ciclo. E você acaba se tornando muitas vezes amigo desses seus exato. clientes. Eu hoje tenho muita amizade com muita mulher de cliente meu. Ah, eu também. De literalmente, Mi, vem comer um churrasco, Mi, não sei o quê, Mi, não sei o que lá. Mi, eu tenho até ontem mesmo, eu tenho uma cliente minha que ela é dona o marido dela, né, tá preso, e eles são donos de um despachante. Quando eu preciso, eu corro lá, falo, ó, me ajuda aqui A com gente tem isso, com até carro aquilo. emprestado, né, doutora? Não, mas é o meu isso. cliente Emprestado. prodígio Aí tem vai meu falar coração. aí vai falar que você defende direito? Não é, gente. Gente, eu falo pra eles, meu, Não a é. vitória... Você defende a Trabalhamos com a pessoa, lei, mas é. defender uma pessoa. Meu, a vitória do É. meu cliente, a vitória do meu cliente é a minha vitória também. Se dá tudo Sim. certo, eu também fico feliz. Gente, eu me alegro junto com a família. Sim. E você vê depois, ai, doutora, obrigada. Meu, somos família, estamos juntos. Entendeu? Mas assim, deixando bem claro que isso não significa que a gente apoie o que eles fazem. Uma coisa é uma coisa. A gente tá ali pra brigar pelo direito dele, pela pessoa que ele é, porque às vezes a gente acaba conhecendo ele de outra forma, que a sociedade não conhece essa conhece. pessoa, né? Porque não tem convivência, a não ser a família. Sim. A gente acaba tendo essa convivência, conhecendo, mas não significa que a gente vai lá e faz assim, ó. Que lindo, fulano roubou hoje, né? Que legal. Gente, não, né? Não é isso. top. É óbvio que a gente dá conselhos. Gente, ó, sai disso daí, você não serve pra isso, você é tão inteligente. Eu mesmo falo, meu filho, tão Somos advogadas e é, conselheiras. E tão- conselheiras. tão É verdade. inteligente, olha aí, ó. Gente, Onde você tá agora. Sabe? Novo. Vai sair daí novo ainda? Vai aproveitar sua vida, vai trabalhar. Vai construir sua família, sua mulher te esperando, sua mãe, sei lá. Não significa que a gente apoie. Mas também não estamos aqui pra tacar pedra. Ser mais um que taca pedra, né? Porque a sociedade já faz isso. Sim. Aí o advogado que você contrata vai fazer isso? Não faz sentido. Porque o que eu tenho mais de reclamação lá no escritório é pessoas que vêm porque fala que o advogado parece estar do lado da justiça. Esses dias mesmo foi uma menina lá e falou assim, ai, doutora, eu fiquei muito triste com a advogada. Era uma advogada que fez a diligência na delegacia porque parecia que ela estava apoiando os policiais. Ou É de repente complicado, ela tá, né? ou de Porque a repente gente ela tá tava ali meio pra com representar receio, né, o cliente, de rebater né? a situação, né? Entendeu? Mas não é o que o cliente quer.
Ele Não quer é. ser Porque, gente, se você não representado, tem ele coragem, também não entra pra, Não não entra pra área entra, criminal. Não entra. Não desce pro play. Não desce pro play, Nossa, porque é que óbvio que a babado, confusão, gritaria. Sim, eu Óbvio, semana entendeu? passada, acho que foi Falar- semana passada. né? Foi, essa Semana barraquinha. passada eu fiz um barraco pra não filmarem meu então. cliente. É Então, assim, a gente isso. tem Acabou aparecendo no... E Então, isso é o direito. demais. E querendo ou não, se você parar pra analisar, isso daí você não tava defendendo o direito dele, você tava defendendo ele. Ele. Pra ele não ser Pra ele não ser exposto. exposto. Entendeu? Então não adianta. Inocente, tá, gente? Meu cliente. Até que a justiça prove ao contrário. Exatamente, como eu disse pra minha filha. Meus também, Bandido todos não, são. suspeito. São Suspeitos. Suspeito. Acusados. Exatamente. Acusados. Quando ele tiver uma condenação transitada em julgado, tá bom, então É. é sociedade, acabou, É ferrou, isso, né? Vamos lá gente. pra execução. Que vai dar Entendeu? tudo Então, certo. vocês não aguentam o serviço, não vai trabalhar nessa área. Exatamente. Porque, infelizmente, é isso. É brigar, bater de... Lógico que não significa que você vai entrar na delegacia gritando, xingando, batendo Não, na mesa né, do gente? delegado. Porque as Primeiro chega pessoas devagar. também têm essa visão nossa, né? A gente Exatamente. entra com classe, gente. Exatamente. Com a educação. bolsinha. Muitas vezes a gente conhece o delegado, né? Sim. A delegada, o policial. De tanto você tá ali É. no meio, você conhece a pessoa. Porque as pessoas também acham que o quê? O advogado vai chegar lá, vai bater na mesa do delegado e falar assim, solta o meu cliente, porque Não ele é é assim, inocente. né? E não é assim também, né, gente? Não é por esse lado. Uhum. Mas tem que ter coragem, porque é muito... Eu costumo dizer que se a justiça não falhasse, não precisaria de advogado. Exato. E o advogado tá aí para isso, para ter esse Exato. respaldo. Então, se tudo fosse correto e justo, não existiria a profissão Não de tinha advogado. necessidade, Não né? teria necessidade. Então, estamos aqui para isso. Exatamente. É aquilo, gente, ó. Já falo mesmo. Não tem atalhos, o caminho pelo conhecimento. Se você chegar, souber fazer um flagrante com excelência. Gente, independente se seu cliente vai ficar ou não, você precisa saber o mínimo do mínimo para estar ali. Né? Sim. Alguns crimes é passível de arbitramento de fiança, outros não são, então nós já sabemos que vai ficar para audiência de custódia, então nós já vamos preparando a família, preparando o cliente, de repente o delegado ele não enxergou aquilo que você enxergou, você entra na sala dele e Sim. fala, olha, doutor, é o seguinte, ó, eu entendo que o senhor não quer arbitrar fiança, mas olha, é primário, crime de menor potencial ofensivo, não tem violência grave ameaça, então você vai abrir a mente dele ali, né? E ainda corre o risco dele falar, vai ficar, quem manda sou eu. Essa semana a Cauane fez um flagrante pra mim e pra Nicole, né? Uhum. E aconteceu isso. Podia dar fiança, que era um porte deu. ali legal. Podia dar fiança ali na hora mesmo, primário, menor de 21 e tal. Arma legalizada. Ah, toma. Podia ter dado a fiança, sei o que ele fez. Ele colocou o porte e o 180. Do 180 ele tirou das vozes da cabeça dele. Porque não existia. Porque a arma não tinha boletim de ocorrência, que aquela arma era roubada, Objeto de crime, furtada, né? sei lá. Porque o dono da arma mesmo falou que nem sabia que aquela arma tinha saído da casa dele. Meu Deus. Mas enfim, aí O amigão ajudou, É. então, né? Aí o delegado mandou por 180. Mas pra quê? Pra não dar fiança ali na delegacia. Aí Sim. depois a Nicole consiga a liberdade dele na custódia. Sim. Mas não tinha o boletim. Mas o próprio delegado falou, ele falou, eu vou dar o 180 pra não arbitrar fiança aqui agora. E tá tudo bem, Tá vai tudo fazer o bem, quê, tá gente? tudo bem. A gente fala, assim, argumenta. Nós fazemos o nosso trabalho, ele faz o trabalho Faz o dele e tá tudo certo. Mas assim, não vá pra delegacia sem um advogado. Não vá. sim. O que acontece, doutora Michele, se vai sem advogado? Ai, o fim é triste. O fim é triste, né? Se com advogado já tá assim, imagina sem. Pois é. Tá já complicado. tá colocando o que não cabe, imagina sem, Tá né? tá complicado. Agora, tem uma perguntinha aqui, ó. Qual conselho você daria pra quem ainda não conseguiu passar na OAB? Ô, mulher, se tu não mulher ou é homem? Não sei, Esté deve ser mulher, né? Ô, mulher, se tu não conseguiu passar, vai tentando, né? Não pode desistir, Ah, não desiste. né? Eu não fiz uma, não fiz Desistir. duas, não fiz três, gente. Eu não desisti. Eu falei, vão Você me fez- chamar de você fez doutora. várias, é? Oxe, querida. Mas, gente, depois Todas elas. ninguém vai... Na hora que você estiver lá Não na... importa isso, não gente. importa. Você não desistir Na mesmo. hora que você tá lá no flagrante lá, ninguém vai falar, deixa eu perguntar aqui, quantas vezes você fez a OAB? Nem Não vai faz perguntar seu sentido. número, Nem vai estar na sua e carteira. nem sua nota. Não mesmo. Então, Mas também porque o pé na porta. Porque quando eu passei, eu gabaritei tudo, ferrei com tudo. eu quase não passei. Na segunda fase? Eu passei com nota mínima, era 6, 7, Seis. É.
Passei com gabaritei 6, a peça, 6.0, né? Nem foi nenhum a mais, nenhum Eu a menos. gabaritei Nossa, quando eu gabaritei a peça, eu falei, eu sei fazer ainda trabalhista, tá vendo? Eu fiz trabalhista, porque era, na época eu trabalhava no escritório, eu já fazia as peças. Aí o que que eu fiz? Não estudei direito. Ah, Meio tá. que fui muito confiante. Aí, na peça eu tirei 1. E o restante você... Foi nas fez nas questões que vale 5 questões. pontos. Aham, Caramba! aham. Ou seja, por bem isso aqui, gente, eu não passava. Ó, vai com aquele discernimento. 40 é 80, 6 é 10. Acabou. É isso, Acabou. você precisa tirar a nota, se não preparar importa. bem, continuar nos estudos, porque acabou de fazer uma prova, não passou, seu conhecimento tá pulsando ali Sim. para você aprender mais coisas, então vai ser só mais um plus. Agora, se você abandonar, ficar uns 2, 3 anos sem prestar, já vai ter que retomar Sim. todos os estudos de novo. Então, é O que melhor não pode é continuar. desistir, né? Porque É. essa nossa profissão, se a gente desiste tudo de primeira, na primeira... Não existe... primeiro gente, não ia existir recurso. Hum. O juiz ia dar sentença, não existe recurso. E a Pois gente é. consegue reverter muita Muita. coisa no recurso, né? Muita. Muita. Eu consigo reverter muita coisa em apelação. Ah, muda, faz um abatimento ali da pena, Então, reconhece assim, a confissão. Não desiste, mulher, só não desiste. Senão também, se você desistir logo de cara, você também não servia pra profissão. Já falo logo assim. É, porque assim, uma hora vai vir uma condenação, você não vai poder desistir, você vai ter que É, apelar e e entrar aí? com recurso e é todo babado aí, Pensou? entendeu? E quando pega um caso de um inocente? Vai desistir da pessoa? Nossa, parece que aquilo, né? A pessoa já vai Meu, não começar a durmo. chorar. Eu não durmo. Durmo, Eu não durmo. Eu já fiz. Crise de ansiedade. Eu já fiz pedido de contramandado de prisão de um inocente, de um latrocínio, na minha cama, de madrugada. Porque eu não aguentava mais nem sentar na minha mesa. Não, e Falei, ela vou vai fazer. mandando mensagem pra mim. Eu de fico madrugada. ansiosa Olha, também. revisa aí, vê aí. Dá pra uma mim, olhada, dá uma meu, olhada. acha um julgado aí, uma jurisprudência top, Não, a pior atualizada. coisa que tem Eu não, é não pegar sossego. caso de pessoa inocente. Sim. Nossa, A gente sensação deixa ele terrível. preso, aí o coração faz assim, Não, quando tá pequenininho. preso, quando tá quando tá respondendo em liberdade, ok. ok. É, Você caga lá ali. Não é que caga, né? Mas você faz no seu tempo o processo no seu exatamente, tempo. vai ganhando tempo. E quando a pessoa tá presa? Que você sobe habeas corpus, nada. Faz pedido de liberdade, nada. Aí marca audiência para que 6, 7 meses. E a família um lá, ano. e aí, doutora? E aí? E a meu família filho? com a pressão em cima de você. Porque, querendo ou não, a família quer resultado. A pessoa inocente, a família quer resultado. Acha Quer. que as pessoas que são leigas, elas acham que o processo não tem nada que a gente entra dentro do processo, aponta os erros, o juiz vai lá e fala assim, ok. Exato. fosse assim, Eles não seria entendem lindo, que né? tem acusação, prazo para resposta à acusação, tem a denúncia, tem prazo para o promotor pôr a denúncia, eles não entendem. Tem a audiência que vai Tem marcar. prazo, tem prazos e mais prazos. E a gente tem que só... Tem que ir dentro dos aguardar. prazos do processo. As Uhum. pessoas não entendem. Então, às vezes ultrapassa ali, sei lá, 6, 7 meses a pessoa presa. Mas é porque o juiz não marcou audiência aí. Não é eu que não marquei. Igual esses dias eu tive um cliente que falou assim, doutor, ano passado ele falou assim, doutora, você consegue marcar audiência antes do final do ano pra eu sair? Eu falei, meu filho. Queria ter Doutora, essa ideia no Natal eu vou estar em mágica de colocar casa. seu Eu nome falei, lá. não, eu falei, meu amor, não é eu que marco audiência, não. É. Se Tem fosse... cliente da execução que fala assim, e aí, doutor, porque como eu faço o plano de execução, eu tenho mais ou menos ali o macete de quando vai embora. E aí o cliente fala assim, doutora, eu vou comer um churrasco no Natal. Ó, se você fizer o que eu mandei, vai. E aí eles falam, né? Tem cliente nosso que progrediu 2 anos antes. Ah, que bom. 2 anos antes por conta do plano de execução. Sim. Fez o que eu mandei. Mas aí eles têm que também Sim, eles fazer têm que a parte ajudar. Vai deles, progredir agora entendeu? também. Aí não adianta lá eles chegarem lá dentro e ficar Cometendo falta. cometendo falta, se juntando, entrando pra, Não faz um pra curso. organização. Não lê um livro, não trabalha, não... Gente, não dá. Não recebe nem visita. Aí vai fazer um criminológico, não passa. Esses dias eu quer tive... me matar, Não, esses dias eu tive um cliente que ele tava... A juíza até pediu o criminológico dele. Eu falei, certeza que esse cliente, a juíza vai pedir o criminológico, né? E ele brigou com a mãe, aí ele falou assim, eu vou bloquear minha mãe de me visitar. Eu falei, bloqueia. Você não Sabe passa por no quê? criminológico, Aí a abençoado. juíza vai mandar você fazer o criminológico, é quase certeza, por causa do crime. E aí você não passa. Ele, é mesmo, né, doutora? Não, vou deixar minha mãe ficar vindo aqui me ver mesmo. Aí fez o criminológico, passou. Mas assim, e se bloqueia a mãe? Só tem a mãe na vida ainda que... Olha, isso daí me... Ela foi por causa de gente, besteira. sobe. Não dá. De uma Mas, tal enfim, forma. né? Mas, às vezes eles são obedientes, às vezes não.
Exatamente. Às Exatamente. vezes eles não obedecem a doutora. Não, às vezes não. Às vezes não. Mas assim, até que os nossos obedecem. Quer ir embora? Não, a maioria sim, Vamos fazer aqui. Mas algumas coisas também, eles ficam rebatendo. É porque a gente também Pessoa dá conta uma e risca. apertada ali e coloca Sim. no desespero. Fala, olha, você vai ficar um bom tempo aí Sim. se você não fizer nada. Sim. É parte da sua decisão Sim. também. É, pra porque que a eu gente possa tá aqui pra atuar. auxiliar e não pra fazer pela pessoa, né? Exatamente. Não tem como. Não é a gente Exato. que tá pagando a pena. Ou vai pagar, dependendo se ainda for processo em andamento. Então, assim, não adianta. É a pessoa. Entendeu? É a pessoa. Se não ajudar, e também não tem. Advogado não faz milagre, né? Exatamente, gente. É. Não tem como. E a gente depende muito do juiz. Você pode ter razão, que o juiz vai falar, tá bom, doutora, mas o meu entendimento é esse. É, às vezes dá vontade de olhar pra pessoa e falar assim, quem julga é o juiz, não sou eu. É. Eu tô aqui como mero instrumento pra Sim. poder te É. ajudar. Pra Sim. você sair antes, pra você conseguir progredir de regime, pra você conseguir ter visitas, pra você conseguir passar numa enfermaria. Até visita, sim. meu Deus do céu, Tudo. gente. Tudo, É que tudo. advogado faz Muito de difícil. tudo um pouco, né? Não, mas deixa eu já falar pra Quando vocês, tem que levar gente. remédio, Advogado receita. é pra trabalhar no processo. Processo. Mas a gente trabalha Tudo que no- a gente faz à la carte ali, só agradeça. Por quê? As é um- pessoas é, acham eu- que é uma obrigação, mas não é. É que o advogado tem ali uma conscientização em relação ao cliente, pô. O cliente tem uma patologia, precisa da medicação, a gente vai fazer, vai dar É aquela questão força. de humanidade, né? Humanidade. É, o cliente está doente, a gente tem essa questão de ir lá ver como ele tá, se passou no médico, se pedir enfermaria, ok. Mas assim, é um bônus. Eu É um costumo bônus. falar É para um meus bônus. clientes que é um bônus. É. Não é um ônus, não é nossa obrigação. Não é? A gente faz porque a gente é um ser humano, né? E como a gente falou, a gente acaba se apegando ali à família dos clientes, aos clientes em si. Então a gente sabe quem é ruim, quem não é, o que fez, onde errou, por que pecou. Às vezes a gente consegue até entender o porquê que levou ele àquela vida, Exato. né? Condições Sem sociais, né? condições sociais, sem julgamento. Então, assim, a gente é um bônus, não é um ônus. Então a gente faz, mas não é a parte do advogado. Exato. Né? É Mas a só, gente acaba é só fazendo. uma Poucos, ciência, tá? gente. Poucos É. fazem. Então, vocês têm Poucos. advogado que faz, parabéns, você tem um ótimo advogado. Exatamente. A Tem poucos que minoria. fazem, é a minoria. Agradeça. Tem muito que fala, É. não, vou trabalhar no processo. Eu sempre faço, gente, porque fico morrendo de dó. É bem complicado. É, então. É Tem cliente questão que de humanidade. Que a gente né? vai requisitar, mostra o tanto de furúnculos. É. Que, meu, principalmente os primários. Gente, os primários. Sofre os bichinhos. Pelinha de Pega- mamãe ali. Pega... nunca nem Como é que chegou é? perto. Tem aquele outro negócio que eles pegam lá dentro? Aquela doença do pombo lá, que eles chamam. É. Eles Esqueci o nome. emagrecem tanto, assim, Emagrece. que você olha, quando você vai visitar de novo, você fala, nossa, meu filho, você não tá comendo. É. Tem cliente que eu já chego indo na enfermaria, ó. Pode chamar aqui por conta disso, ó. Tem. Todo mundo, hoje em dia, todo mundo tem ansiedade. É É impressionante. impressionante. Então é bom ter esse controle aí do sistema da enfermaria, porque mexe muito com a cabeça do preso. Tem um cliente meu que estava tão agitado no dia que eu fiz uma videoconferência, que ele falou coisas aleatórias que eu fiquei olhando assim, eu falei, não, vou pedir enfermaria. Tá doido da cabeça. Eu pedi, ele teve uma consulta ali, psiquiatra, não foi nem um psicólogo, tá? O psiquiatra tomando uma medicaçãozinha. E assim, eu vi que ele não estava bem. Você pode ver É, a que, gente sabe. meu, você vê que o cliente não está bem, o cliente tá ali, te respeita. a o gente tempo acaba inteiro, sendo do um nada pouco começa... psicóloga também, né? Exato. Doutora, A gente eu um pouco recebo de até tudo. cartas de clientes lá no Tem uns escritório. que falam assim, Doutora, semana que me vem você chama. volta, né? É. Eu Aí falo, você fala, meu Deus, o que a que doutora eu vou não tem fazer nada pra semana que vem? fazer, eu tô volto. com tempo, amigão. Tô com tempo Muito tempo. pra ficar voltando aqui a semana inteira pra falar. É, entendeu? Mas é isso, gente. Nossa, a doutora foi top. Você aqui hoje, top. Agradecemos muito a sua Ah, participação. já acabou. Tô Olha, nós chateada. conversamos o quê? 1h30? A gente fala Mentira, demais, 1 hora. né? Nós Eu conversamos. acho. É aquilo que eu falei, vai ser uma resenha, porque a gente entra Depois no nós assunto, marca um entra monte no de outro. menina pra vir aqui. As Vamos meninas fazer- tudo. Vamos fazer um bate-papo com as criminalistas, gente, porque a gente tem uma tropa. É. Eu chamava de quadrilha, mas parei. É tropa. Não, pelo Entendeu? amor de Deus. É tropa. quadrilha não, gente. É Ignora o que a Erika tropa. fala. Não, tô normal hoje, não. E já segue aí a gente no Instagram, no YouTube, Doutora Cast, que a gente vai ter conteúdo aí Doutora Cash Oficial. pra muito tempo. Ai, que top. Isso, @Doutora Cast Oficial. no Instagram. E ó, eu quero todo mundo lá comentando. A semana que vem já vai pro ar. E aí eu quero todo mundo comentando, viu? Doutora Michele volta, doutora Michele aparece de novo, doutora Michele. É, gente, vocês não comentaram. Comentem aí. pra gente- Pronto. Vai Ó, o ser pessoal uma- dos meus melhores amigos, Ela vai bloquear se não comentar. eu vou desfazer o grupo, hein?
Gente, outra novidade que nós vamos já falar aqui em primeira mão pra vocês, nós vamos fazer um Workshop. workshop, gente. vendas criminalistas, então se preparem, hein? Final do ano. Quem não Estamos comprar, vai sair do grupo. Também vão ser bloqueados. Então, assim, gente, vai ser um workshop, vai ser muito top, vai ser somente mulheres criminalistas e vai ter uma perita, Isso mesmo. mulher também. Ai, que Doutora- tudo. Doutora Pra Jéssica. quem já tem interesse em atuar aí, já Sim. prepara. Se prepare que nós vamos depois Coloca jogar na lá agenda. lá no Instagram, hein, pra vocês começarem a... Vamos divulgar, né, pra vocês Sim. começarem já a se preparar, a data, tudo bonitinho, mas eu quero todo mundo lá. E é aquele negócio, viu, gente? Não tem concorrência aqui, não existe entre a gente. Aqui não. As mulheres criminalistas, É esse tudo grupo aqui... parceria. Vai você naquele flagrante que eu não posso ir, e a gente se ajuda, gente, a gente se une mesmo. Processo, tudo. Obrigada, você gente. quer ser futura criminalista, vem se unir com a gente, ué. Exatamente. Né? Uma a mais. Já Uma vem. mais. Meu, É. é sempre bom, é sempre bom. E a gente aprende muito, viu? É uma parceria, isso. assim, de milhões que nós temos. Gente, agradeci imensamente vocês que chegaram até aqui. Coração. Coração. Obrigada, gente. Viu como nós... Ninguém me leva a sério. Ninguém me leva a sério. Gente, agora a gente vai dar um Pessoas- rolê nos shoppes. Exatamente. Bora pro rolê. A gente vai ali no JK pra ver se ninguém me estranha, né? Dessa vez. Doutora Aline, ninguém nunca estranha, que ela sempre vai com uma É. Tiffany na mão. Eu Só, não. né? É, gente, eu tenho só umas coisinhas baratinhas aqui, mas nada demais. Hoje vai ser um passeio que nós vamos fazer. Gente, obrigada por tudo. Se inscreva no canal, ative as notificações, fiquem preparadíssimos pro próximo podcast. E outra coisa, a próxima convidada é a doutora Fabiana Oliveira, a doutora dos Vielas, tá? Oi, soltos! Dos soltos. Oi, soltos! Eu falo, quando ela fala oi, soltos, eu falo e foragidos. E com documentação e tal. Não vou falar o resto, porque eu fico falando comigo mesmo. Gente, obrigada por tudo, viu? Obrigada, Mi, arrasou. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Eu nem, tchau. eu nem sei pra que Pra eu- onde que eu... Adorei. Tchau.